Coro. Acordo, senhor secretário. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 19ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Coronel Procópio, Estado do Paraná, realizada em 10 de junho de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata. Eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente. O vereador Neto pede dispensa. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Nós gostaríamos aqui de agradecer ao pessoal do 7º período da Faculdade Dom Bosco de Direito, sobre a coordenação do professor Bruno Henrique e da professora Línia Cristina. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Quanto mais vezes quiserem estar aqui, é uma satisfação para nós. A uso da tribuna, é expediente, senhor secretário? Não. A uso da tribuna? Também não. Passamos ao pequeno expediente. Fernando Pepes. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que acompanham a sessão da Câmara, em especial aos alunos de Direito, acompanhados da professora Lilian, da área do Direito Administrativo, e do coordenador do curso, professor Bruno, da qual nós rendemos as nossas homenagens por trazer os seus alunos, principalmente para dar a contribuição no início da sua formação, dentro dos preceitos daquilo que deveria ser, que é a questão de que a função primordial e fundamental do Legislativo é fazer as leis, é criar as disciplinas aqui no nosso município, como Código de Postura, como lei de zoneamento e como tantas leis importantes que disciplinam a vida, o dia a dia das nossas cidades. Nós temos leis maravilhosas no papel, mas, infelizmente, muitas das leis que são feitas acabam não sendo aplicadas penalidades. Vou citar uma muito simples para os senhores. Uma lei que proíbe que coloque na calçada aquela divisão para desviar a água da chuva. Aquilo para o pedestre é horrível, principalmente para as pessoas mais velhas. Mas, infelizmente, não há uma lei que disciplina, uma penalidade para aqueles que fazem isso. E acaba-se, muitas vezes, não acontecendo. Uma função primordial do Legislativo, e aí que é a função fundamental, nós temos um orçamento que passa de R$200 mil por ano, é de fazer a fiscalização. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que muito pouco acontece isso. O domínio dos executivos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, é muito grande. Eu espero que, com tudo que está acontecendo hoje no Brasil, esse país venha sofrer mudanças. Infelizmente, vai ser através do sofrimento. Vai ser através dos Facebooks, que a gente não entende mais nada, que ao invés do Facebook hoje se discutir as ideias e os assuntos, ataques são face news, né? Me foge o nome, fake news e tantas outras coisas. Caberão aos senhores que serão os futuros advogados, muitos juízes, promotores, a tentar a contribuir para as próximas gerações. Confesso com os senhores que eu tenho 5 mandatos. O que me inspira são meus filhos e os meus eleitores, mas eu estou cansado. Estou cansado de ver tanta iniquidade, de ver silêncio de muitos, e no lugar onde se deve exercer a democracia, muito pouco se respeita o que é democracia. A liberdade de expressão, o que a gente vê nesse país atualmente, é cada vez menos e menos e menos. Nós partimos de um sistema entre que a democracia crescia, estava numa forma crescente,
e hoje ela vem de forma decrescente. Mas eu acredito na história. A história, ela é cíclica e ela é como uma curva, há altos e baixos. Vocês fazem parte da próxima geração. Eu sei que quando eu falo para muitos dos senhores, alunos que estão me ouvindo, desvio os seus olhos dos meus olhos, porque vem um papo chato, careta e ultrapassado. Mas prefiro agir dessa forma, sem entrar em confronto com a minha consciência. Mais um minuto, vereador. Mas sim dizer aos senhores que a responsabilidade que vocês têm é muito grande. Infelizmente, vocês ouvem isso de manhã e à tarde e à noite. Mas as futuras gerações, elas estão na Câmara de Vereadores. Eu vejo que ser vereador de uma cidade é algo muito especial, porque de uma população de 50 mil pessoas foram escolhidos 13 pessoas. E essas pessoas é que cuidam do orçamento. E no orçamento tem que ter a criança, o deficiente físico, o idoso, os mais pobres e aqueles que precisam de governo. Muito obrigado, eu volto no grande expediente. Vereador Ismar. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste localmente e também através da internet, gostaria de dar as boas-vindas à turma de Direito, 7º período, Faculdade Dom Bosco, é isso? É um grande prazer recebê-los aqui, nessa casa que, como disse o Fernando, elabora as leis que vão reger os códigos do município. Senhor presidente, eu e o vereador Neto Ananias, o ano passado, se eu não me engano, apresentamos aqui um projeto de lei para regulamentar as caçambas que são colocadas no meio da rua, próximas às calçadas, e que colocam em risco a vida das pessoas, principalmente à noite, por não terem nenhuma visibilidade praticamente zero. Nosso projeto não foi adiante porque foi nos dito que já existia essa lei no Código de Postura do município. E eu tive a curiosidade de tirar realmente essa lei. Existe uma regulamentação, mas nós estamos apresentando, senhor presidente, uma indicação solicitando que a lei seja cumprida, porque a lei não é cumprida. Nós temos aqui 80%, 90% das leis aprovadas nesse plenário aqui que não são cumpridas. Algumas por dificuldade técnica, outras por dificuldade financeira. Mas com relação às caçambas, Neto, eu estou fazendo a indicação e gostaria que você assinasse comigo, porque nós apresentamos juntos o projeto, que diz o seguinte: regulamentação de utilização de caçambas de captação de resíduos sólidos no Código de Postura do município. Se existe a regulamentação, isso tem que ser cumprido. E eu não estou pedindo para se construir aqui um parque infantil, eu estou pedindo para proteger a vida das pessoas. Essas caçambas devem ser adequadamente pintadas, sinalizadas, para que elas possam oferecer visibilidade de longe, de perto, para que as pessoas não se machuquem. Eu gostaria de agradecer o espaço, senhor presidente, é só isso. André Lima. Declínio. Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, a população que nos acompanha pela TV Câmara, aos estudantes de Direito, futuros
colegas de trabalho. É sempre um prazer ver alunos de direito participando, tanto das audiências no fórum, júri, audiências trabalhistas, audiências cíveis, como participando hoje aqui da Câmara e vendo como é que é o procedimento no Legislativo na formação, na criação das leis, que vai ser no futuro a ferramenta de trabalho de vocês. Parabenizar a professora Lilian, o Bruno, sempre é uma honra tê-los aqui hoje com a gente. Senhores vereadores, na última sessão, a gente teve aquele debate a respeito da Zona Azul, da forma como estão sendo feitas as notificações pelos fiscais da Zona Azul. Segundo eles informaram, eles estavam aplicando diretamente uma multa de trânsito àquelas pessoas que não haviam não haviam adquirido o crédito para se colocar o veículo no estacionamento rotativo. E apenas fazia a notificação da irregularidade, que é aquela notificação que a pessoa tem 15 dias para regularizar, 15 dias não, 5 dias para regularizar, pagando R$15, apenas para as pessoas que excedem o tempo do permitido, que são as 2 horas. Eles compram 2 horas, excedeu, continuaram lá, aí eles fazem a notificação e colocam a notificação no para-brisa. Segundo o entendimento da concessionária, isso se deve porque a lei que criou, que regulamentou a Zona Azul, estabelece que a notificação é só para o caso de tempo excedente. A gente, lendo a lei, analisou e verificou que a interpretação que eles estão dando não é a interpretação correta, porque o artigo 8º, ele fala claramente que diz o seguinte: não possuindo o veículo do usuário crédito no sistema rotativo, ou ainda, estando em desacordo com o estabelecido nesse regulamento e permanecendo o veículo na mesma vaga, ou da quadra ou logrador por mais de 2 horas, o operador registrará a irregularidade através de documento afixado no para-brisa do veículo. E isso não está sendo feito. Isso está estabelecido na lei. O que eles leem é só o artigo 9º, que fala que se aplica essa tarifa de regulamentação para os casos excedentes. Mas é porque eles não estão fazendo uma interpretação sistemática da lei. Estão se atendo apenas a uma interpretação de um único artigo. Muito embora eu entenda que só por aí acredito que essas multas que tenham sido aplicadas sejam nulas. Inclusive, eu e o Jones conversamos a respeito disso na última sessão. O Jones me procurou e o Jones deu a ideia: Rafael, vamos fazer uma alteração na lei para reforçar essa questão. Nos debruçamos, fizemos um projeto de lei que hoje está em apresentação. Para vocês terem ideia, hoje se apresenta o projeto vai para as comissões vão verificar se eles é um projeto constitucional, se é um projeto legal, e depois ele volta na outra sessão para ser debatido e votado. De qualquer forma, o que a gente já está adiantando é o que nós estamos querendo. Nós estamos entrando com esse projeto de lei para esclarecer de uma vez por outras que tanto o tempo excedido quanto a não regulamentação tem que ser aplicada a notificação e não a multa direta. E estamos entrando também com um requerimento para que essas multas que tenham sido aplicadas dessa forma, em desconformidade com a lei, sejam anuladas. Eu queria agradecer a ajuda do vereador Jones, que, após a sessão, veio, conversou, já deu a luz para a gente já sentou, conversamos e esperamos que seja aprovado e que isso seja efetivamente regularizado para que se corrija esse problema da Zona Azul. Muito obrigado. Vereador Hélio Janone.
Senhor presidente, seus vereadores, acadêmico aqui da Faculdade Dom Bosco, é um prazer que vocês estão aqui e vou além. Vou fazer uma indicação a semana que vem que o prefeito faça um convênio com a faculdade para aproveitar o potencial de vocês para ajudar o crescimento da cidade de Cornélio Procópio. É muito importante que as faculdades participem do desenvolvimento do município como Cornélio Procópio. E nós estamos perdendo a oportunidade de vocês estar ajudando o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Cornélio Procópio. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje, que é uma oportunidade da gente conversar com o prefeito municipal e fazer essa indicação, que o prefeito tenha uma visão mais ampla para nós conseguirmos que vocês atendam o nosso município de Cornélio Procópio. Senhor presidente, tenho duas indicações aqui, mas a mais importante, a gente vem sendo cobrado, especialmente o vereador Jones, nesse sentido, mas todo lugar que eu passo, em 2, 3 lugares, os ambulantes que fazem os seus comércios, eles têm sua preocupação, porque nós aprovamos uma lei aqui que cobre a Zona Azul. E eles têm que ficar 2 horas num ponto e passar para o outro ponto, porque eles não têm condições de ficar num ponto só. Que o prefeito municipal, o executivo, faça um projeto de lei que manda para essa casa, que cria vagas para essas pessoas que estão vendendo e sendo sustentados por esse ganho deles. É importante porque eles têm um ganho razoável para se manter a família. Porque hoje nós estamos vendo que os emprego dentro da cidade de Cornélio Procópio, vereador Badaló, está difícil. E na região toda, a gente vê que o emprego está difícil, então eles estão criando alternativa, mas está tendo dificuldade nesse sentido para fazer o seu comércio ambulante. É importante que o prefeito mande um projeto de lei para a gente aprovar, que demarque um lugar, Ismar, que eles ficam tranquilos, que eles vão lá, vendem seu produto e ganham o seu sustento no dia a dia para a sobrevivência dele e da família dele. E também, senhor presidente, semana passada, eu, o secretário de Indústria e Comércio, Celso Marim, esteve até o Parque Domingos Soares, é um parque muito antigo, foi criado na gestão do ex-prefeito Eduardo Trevisan, e lá, então, a semana passada, o vereador Dé fez uma indicação, e nós fomos lá, Gilmar, semana passada, ontem eu desci lá, eles se cotizaram entre os empresários e fizeram a limpeza do Parque Industrial Domingos Soares, com máquinas, estão gastando hora. É importante essa parceria também, juntamente com o Executivo Municipal. E a gente participando junto com o secretário de Indústria e Comércio, que a gente dá um apoio para eles, que a indústria de Cornélio Procópio começa a ter uma visão diferente, que as pessoas que têm interesse de colocar as suas pequenas indústrias no Parque Domingos Soares, nos procurem, que a gente vai começar a ajudar as pessoas a abrir sua empresa e tocar seus negócios no Parque Domingos Soares. Que lá, há muitos anos, está lá e não tem como fazer. Hoje, se vocês forem lá dar uma volta, vocês vão ver que a empresa, a Eletrotrafo, está construindo um enorme do barracão que vai descer toda a unidade dela para onde que era antiga Canedo, Fujimura, e lá vai ser um parque industrial, vereador Badaló, que nós vamos ter o maior orgulho de Cornélio Procópio ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a transmissão da sessão através da TV Câmara, alunos de Direito da Faculdade Dom Bosco, bastante pertinente a presença dos alunos hoje aqui, até pelo momento que vive o país, de questionamento amplo com relação à atuação da Justiça. Nós que somos políticos, fomos vítimas aí há alguns anos de demonização da classe política por parte do Poder Judiciário, utilizando de maneira indevida a Constituição Federal ou desrespeitando a Constituição Federal com objetivos eleitorais.
A prisão do ex-presidente Lula deu-se ao arrepio da lei. E usei essa tribuna aqui muitas vezes durante esse processo para questionar esse procedimento. As conversas vazadas antes de ontem comprovam exatamente isso. Uma ação coordenada do ministro da Justiça, que na época era juiz em Curitiba, juntamente com membros do Ministério Público, com o intuito de fraudar as eleições e de prender indevidamente o líder nas pesquisas nas últimas eleições. O que era desconfiança da população ficou comprovado com o vazamento parcial, só 1% das conversas foram divulgadas pelo jornalista americano, que também já tinha tido mérito e ganhou o prêmio Pulitzer por isso, de ter denunciado o governo americano e o sistema de segurança americano que bisbilhotava a vida de todo mundo ao redor do mundo. O cara que teve coragem de denunciar o governo americano não teria receio de denunciar o que fizeram aqui no Brasil. E cabe bastante aí para vocês da área jurídica essa questão de não poder ter mistura de Ministério Público, juiz, e nós temos aqui um advogado, e temos advogados aqui na Câmara. O advogado defende, o Ministério Público acusa, o juiz não participa dessas fases e julga no final. O que nós tivemos no Brasil foi um juiz comandando o Ministério Público, direcionando as investigações com a finalidade clara de interferir no processo eleitoral e, por conta disso, virou ministro da Justiça. Então, o que a gente espera para resgatar a justiça nesse país é que esses vazamentos, e que não questionem esses vazamentos, vereador Fernando, porque vazamento é a especialidade do seu Moro. Foi ele que vazou as conversas da ex-presidente Dilma. Está sendo ferido agora com o mesmo ferro que feriu as pessoas no passado. Então vai ser responsabilizado sim, a lei não pode ser só para os pequenos, ela tem que pegar todo mundo, e eles diziam o tempo todo que a justiça tinha que ser para todo mundo. Tem que ser para eles agora também. Se cometeram crimes, têm que ser punidos, e no caso desse Moro, comprovada a participação dele, que já ficou comprovado por essas conversas, tem que ser cassada a aposentadoria, voltar a ser servidor público, ser demitido do serviço público por conta disso, para não prejudicar mais a população no nível que prejudicou. Porque nós estamos hoje no país com um desvairado na presidência da República, nós tivemos uma presidente eleita legitimamente, cassada por interferência desse juiz, então é importantíssimo que seja penalizado quem fez isso. E não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão simplesmente de observância da Constituição. Se agiu fora da Constituição, e esse juiz que é ministro agiu, tem que ser punido também pelo rigor da lei. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da transmissão e também a população presente. Queria também parabenizar, agradecer a presença dos alunos da Faculdade Dom Bosco de Direito. Nós que temos aqui na Câmara um projeto do Parlamento Jovem, em que nós recebemos a visita de alunos de escolas particulares e públicas do nosso município, né, desde do primário até o ensino médio, sempre convidados a vir. Então, a gente fica muito feliz de ver a presença, né, do ensino superior aqui também, e vocês sempre muito bem-vindos. É muito bom ver a participação de vocês aqui. Reforçando o que o vereador Ismar falou em relação às caçambas coletoras de resíduo, na época até foi uma pena nós não termos conseguido dar continuidade naquele projeto, pois ele vinha de uma montagem muito boa. O Ismar acompanhou e nós fizemos de uma forma que realmente resolvesse o problema, tá? Porque da forma que continua sendo utilizada ainda por algumas empresas, está sendo bem prejudicial. Nós conhecemos, todo mundo aqui deve conhecer alguém que já passou por um acidente com esse tipo de caçamba, já teve problemas com ela. Mas assim, só para deixar claro, e a gente também, através do discurso, encaminhar como indicação, da forma, vereador Ismar, que nós colocamos na época do projeto, que eu acho que ficou muito simples, ficou detalhado e bem feito. Então, só para todos que estão nos acompanhando na transmissão,
Na época em que nós colocamos o projeto, nós colocamos que todas as unidades deveriam ser pintadas na cor branca, sendo pintada uma faixa em toda a sua extensão de tinta refletiva. Ficaria proibido as caçambas de coleta permanecerem nos locais de uso. Talvez, né, a gente ia ter que discutir isso se nos finais de semana, né, se eles permanecessem só de segunda a sexta. Nós também colocaríamos que todas as caçambas deveriam constar o número de alvará da empresa, nome da empresa e telefone, pintados com algum tipo impresso de tinta refletida, para que realmente tenha identificação de cada empresa responsável por cada caçamba. Também colocamos que todas as empresas existentes ou que venham a se instalar serão responsabilizadas por qualquer dano, uma coisa que também não acontece. Todas as pessoas que pelo menos as que eu conheço, que tiveram prejuízo, não foram ressarcidas. E as caçambas ficariam a 15 metros do cruzamento de ruas e avenidas, né, o que acontece, já vimos muitas caçambas na beira de cruzamentos. E as caçambas, né, após cheias, deverão ser cobertas com lonas. O que nós vemos também em Cornélio é que as caçambas lotadas acabam ficando expostas ao tempo e o pessoal que passa na rua acaba depositando lixo nessas caçambas também, né, como garrafa, como sacolinha, como papel de bala, qualquer tipo de lixo também é descartado nessas caçambas. Então, se houvesse uma responsabilidade das empresas, que assim que elas fossem que elas estivessem cheias, mesmo que não dê para recolher, que colocasse uma lona, fixasse uma lona que não permitisse que as pessoas jogassem lixo por cima das caçambas. Então, vereadores Marf, com um projeto bem completo, é uma pena que nós não conseguimos dar sequência, mas eu queria nesse discurso anexar, né, junto com a indicação, esses pontos, que são pontos simples, são pontos que as empresas têm condição de atender, de readequar e de melhorar a nossa cidade. Realmente é um perigo, sem contar também que nas manhãs de sereno, né, conversando com algumas pessoas, já também teve acidente nesse sentido. Nós já vimos em outras cidades, eu estava vendo, quando a gente estávamos montando o projeto, vi uma notícia de Londrina, né, jovens na madrugada que morreram após atingir, né, uma caçamba dessa, de coletora de resíduos. Então, fica aí a nossa indicação para o Executivo em relação a essa causa. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Nós temos 6 inscritos, então vou dividir 10 minutos para cada um. Fernando Pepes. É muito? Senhor presidente, vereadores, retornamos no grande expediente e não poderia de fazer algumas reflexões na fala do vereador Luiz Carlos Amâncio. 2 delas faço. Pegue o professor de Direito Penal, abram o processo contra o Lula e vocês vão entender a rapidez e agilidade com que esse processo foi em relação ao todo, e vão encontrar alguns vícios. Agora, a maior de todas, o trabalho de TCC da minha esposa, que está se formando em Direito, ela conclui dizendo o seguinte, que a Dilma foi caçada por um congresso machista, um congresso formado de homens que não aceitam uma mulher que tem o braço de ferro na administração desse país. No outro dia, após a cassação da presidente Dilma Rousseff, os deputados federais, liderados por Michel Temer, que assumia a presidência da República, inclusive é do meu partido, mas isso é uma outra história, aprova uma lei aprovando as pedaladas fiscais. Quer dizer, pedalada fiscal pode para os homens, para as mulheres não podia. Infelizmente, nós ainda temos que avançar muito nas conquistas dos espaços das mulheres nesse país, das pessoas negras e dos mais pobres. Neste momento, o Brasil está envolto de uma discussão da questão da Previdência. E há uma onda da aprovação deste projeto. Só que, senhores, quero colocar para vocês o seguinte, quando eu tinha 15 anos de idade e completei 16, meu pai acordou muito cedo e falou assim, vai arrumar um emprego.
E todos os dias você vai acordar cedo, Badaró? Você sabe. E vai até você arrumar um emprego. Com isso, aos 55 anos, eu já estou com, somado aí, 38 anos de carteira assinada. Com a aprovação da lei da Previdência, eu vou ter que trabalhar mais 6 anos. Com isso, eu iria para 44 anos de registro. Ótimo, estou com uma saúde fantástica ainda, 2 filhos pequenos, dá para trabalhar muito ainda. Né? Mas os meus colegas, que entraram nos últimos concursos, ao calcular a sua aposentadoria, estão chegando à conclusão que vão se aposentar com 75 anos. Sabe por quê? Porque a maioria dos congressistas estão na onda e não estão lendo uma lei de 60 páginas. A reforma da Previdência é uma lei de 60 páginas, muito bem elaborado pela equipe política do Paulo Guedes, que na sua formação teórica, na sua formação empresarial, representa os grandes bancos desse país. Mostra-se o interesse da privatização, mostra-se o interesse que se estabelece para todos uma aposentadoria, como em vários países não deram certo, com uma contribuição nos bancos privados. Ora, senhores, o que está se colocando é uma aposentadoria para as pessoas que, quando mais vão precisar dela, vão estar com os valores defasados. Não é justo um país e uma nação, como é o nosso, viver nesse tempo. Estou dizendo aos senhores, porque houve uma votação, a questão de 2 semanas aqui, onde se retirou o auxílio alimentação dos aposentados. Há 5 anos, os servidores públicos municipais não têm aumento. E os aposentados do município, que não são nem do INSS e nem de um regime próprio, mas são aposentados do município em virtude de uma lei, passaram a perder 2 vezes. Perdem porque há 5 anos eles não têm aumento de salário. E perdem porque foi retirado o auxílio à alimentação dessas pessoas. Um projeto que foi discutido numa noite e voltada na manhã seguinte, que poderia ter sido muito mais e melhor discutidos, porque agora, quando se vê a realidade da votação de uma lei, em que hoje a luta dos servidores e das pessoas é a luta pela não perda de direitos, porque o momento que nós estamos atravessando são perdas de direitos, ocorre casos, por exemplo, de uma família de 2 pessoas, que essas 2 pessoas são aposentadas da prefeitura. Eles perderam do dia para a noite em seus salários 1.800. Tá. Por isso que nós votamos contrário a esse projeto. Entendo que esse projeto poderia ser mais discutido, mais elaborado, em que eu respeito o voto de cada um dos senhores, mas a rapidez leva ao erro. A rapidez leva, muitas vezes, a pessoas como esses aposentados municipais aqui, a padecerem sobre as perdas salariais que foram significativas. A essas pessoas que, na sua aposentadoria, já tiveram um salário defasado. Não podemos ir na onda. E a questão da Previdência Nacional, que está em discussão hoje, precisa de dar todo o seu tempo para discutir, porque é a vida das pessoas que, ao gozar a sua aposentadoria, mais vão precisar do seu salário para custear os seus remédios, para custear uma vida mais tranquila. E o nosso país é um país de potencialidade, não um país que nós temos que estar vendendo ele ao tempo todo para manter as economias mundiais e sermos, sim, mais nacionalistas. Muito obrigado. Vereador Jones. Senhor presidente, senhores vereadores, os alunos do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, sejam bem-vindos. Senhor presidente, a questão do rotativo
já há aproximadamente 6 meses que nós estamos nos debatendo aqui nesta casa para tentar ajustar. Eu acredito que com essa medida que, na proposta que o Rafael, junto com a minha pessoa, estamos colocando, nós vamos estar resolvendo a questão. Mas é muito importante que o Executivo, e por proposta desta Casa, leve em consideração que durante esse período de ajuste, houve algumas falhas, e essas falhas elas precisam ser corrigidas. Tá? Então não é justo que as pessoas que estiveram inseridas nessas falhas paguem, sendo penalizadas com essa multa de trânsito, que, se eu não me engano, foram 166 multas que foram geradas. Eu, particularmente, apresentei a semana passada 12 recursos de pessoas que me procuraram para tentar reverter. Mas eu acho que essa ação ela deve ser feita para todos, por uma questão de direito, né? Porque não é justo que as pessoas que foram multadas e essa irregularidade ela não está em acordo com a lei, sejam penalizadas. Então, é justo que isso seja, que chegue uma proposta no prefeito. Eu acredito que ele tem força de lei para isso, e peça a suspensão de todas essas multas. Vereador Hélio, a questão dos ambulantes, o vereador apresenta um projeto para que o prefeito traga até esta casa a regulamentação de uma lei que já existe, de 2011, que é uma lei muito boa, tá? Inclusive a Associação Comercial participou na elaboração dessa lei, só que ela não foi regulamentada. Então não existe as normativas de distância que um estabelecimento de ambulante pode ficar do outro, o tipo de produtos que ele possa vender. Mas só para conhecimento de Vossa Excelência, nós estamos também já discutindo essa lei junto com o programa Cidade Empreendedora, que é um corpo técnico que a Prefeitura contratou, se eu não me engano, no início de 2017, o município contratou uma equipe do SEBRAE. Então, o seu assessor já me apresentou esse modelo. Então, talvez a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, porque é algo que vai mexer com toda a questão do comércio. Tá? Mas é muito pertinente a sua preocupação, e eu quero me colocar à disposição para a gente estar trabalhando isso junto lá com o pessoal que está desenvolvendo do SEBRAE, para que seja feito de uma única vez e que isso fique aí para resolver o problema do comércio. Mas o assunto mais importante que me traz essa tribuna hoje, senhor presidente, a semana passada, eu, vereador André Lima, vereador Hélio, vereador Badaró, vereador Neto, nós cobramos o prefeito municipal da questão dos lotes urbanizados. Aqueles lotes que lá no ano de 2012 foram ofertados para algumas pessoas, né? Se eu não me engano, foram 700 lotes, e muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto. Tá? Então, nós estamos cobrando do prefeito uma solução. Não estou aqui questionando se quem recebeu aquele lote tem direito ou não. Eu estou questionando a administração do andamento daquele projeto. Se quem recebeu aquele lote cumpriu as exigências da época, então que o município adote uma prática, tome providências para que a gente possa avançar nesse projeto, porque 700 lotes, nós vamos aquecer a economia do nosso município, através da geração de emprego, o setor produtivo no ramo de materiais de construção, que emprega muitas pessoas no nosso município, vai ser muito valorizado e vai ter um retorno econômico muito grande com isso. Então, eu quero convidar todos os vereadores que participem dessa discussão. O vereador Hélio já havia me cobrado, né, Hélio? Até se você quiser usar uma parte para falar desse assunto, que nós estávamos discutindo na semana passada. Eu acho que a gente tem que tomar essa providência, porque está lá, é uma área nobre, foi adquirida, e está parado e ninguém toca no assunto. Então, eu gostaria de chamar para o debate essa questão. Viu, vereador? Só para entender, as pessoas andam nos cobrando
uma posição daquele terreno. Como em Congonhas está fazendo 47 casas, e as pessoas, por que o lote que nós ganhamos lá, vocês não estão tomando providência? E nós somos representando o povo de Cornélio Procópio que recebeu aquele lote. Então nós temos que tomar providência de imediato, dar uma solução para aquilo. Então a gente já cobrou o prefeito municipal e ele tem um prazo até a semana que vem para nos dar uma resposta. Tá certo. Só para também, eu já falei com o prefeito, e se não me engano, parece que a promotora quer que sorteie de novo. Então parece que vai ter um novo sorteio Tomara, para viu, vereador Badaró? ser distribuído esses lotes. A questão do formato, se vai ser um novo sorteio, se tem validade o que já foi feito no passado, não é o que me interessa no momento, porque até algumas pessoas me questionaram se eu não estava preocupado com o passado. Não é que eu não estou preocupado com o passado. Se houve um compromisso, se houve uma negociação, se famílias acreditaram naquilo, então que dê continuidade naquele projeto. Tá? Agora, se foi feito de uma forma que não atende às obrigações legais, então que seja feito um novo sorteio e que as pessoas... Porque toda semana eu encontro pessoas questionando questão de habitação. Parece que Cornélio avançou muito, mas ainda existem muitas pessoas necessitadas de moradia. Peço a palavra, ô vereador. Pois não. É muito pertinente essa cobrança de nós, vereadores, com o prefeito, porque muitas pessoas também têm me procurado, inclusive com contratos na mão, perguntando qual a validade daquilo lá. Aí, né, eu tenho explicado para elas, tem que aguardar a reunião com o executivo para a gente saber a forma que foi distribuído esses terrenos. A gente não sabe a legalidade disso aí. E segundo boatos aí, que esses terrenos foi usado como troca de voto. Isso aí é uma denúncia muito grave. Então, se a pessoa recebeu isso aí e ela não tem um respaldo e ela está achando que está certo, que ela tem direito a um terreno, ela vai ter que ir no promotor procurar fazer a denúncia, porque quem está na causa é o Ministério Público. Então, é muito pertinente essa discussão, e desde 2012 até que demorou para a gente tomar alguma providência, para ver quais as condições do município de soltar esse loteamento, porque são 700 famílias que ficaram esperando. Muitas já até desistiram, mas tem muitas esperando ainda, porque já fizeram financiamento, já tem outro terreno, já tem casa própria. Então é muito pertinente essa discussão, sim. Sim, então eu quero, o vereador Neto, que eu já havia conversado também nos bastidores, se coloca à disposição na causa, para que a gente possa unir aí, um número de vereadores e auxiliar nessa cobrança. Muito obrigado. Peço a palavra. Pois não, Rafael. É pertinente essa discussão, porque a gente analisando no passado como foi feita essa distribuição desses terrenos à véspera de uma eleição, sendo que, na época, só tinham adquirido o terreno. Eu falo que deram uma penteada lá, cortaram a grama, passaram uns desenhos de rua e saíram distribuindo lotes que ainda nem haviam sido construídos, não estavam prontos para ser distribuídos, não se sabia nem ao certo se ia ser aquela quantidade que havia sido ofertada. E, inclusive, havendo até possibilidade de ilegalidade, uma vez que você, para fazer a distribuição do loteamento, o loteamento, ao menos, tem que estar com a sua estrutura pronta. Você tem que ter o arruamento, questão da água, luz, e isso não foi feito. E depois as pessoas ficaram aí com esse papel na mão e agora se sentem frustradas, obviamente, porque se tiver que ser feito um novo sorteio, algumas dessas pessoas não podem ser beneficiadas e podem acabar tendo uma frustração, porque tem uma expectativa enorme de que um dia teriam direito a um lote ali onde eles poderiam construir a sua residência. E esse é um fato do passado que eu acho que tem que ser apurado, acho que já está sendo apurado pelo Ministério Público, e o Ministério Público tem que ir a fundo nessa situação. E o que a gente espera, que se esse loteamento sair,
que não seja utilizado novamente como moeda de troca de voto, como foi feito no passado. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Ismar. Senhor presidente, 1958, o Brasil foi campeão do mundo. Em 62, novamente. 1970, novamente. E só ganhou, Hélio. Até que chegou um dia, tomou uma lambada de 7-1 da Alemanha, porque não teve humildade e não sabia perder. E assim é a esquerda brasileira. Não aprendeu a perder. Ficou 16 anos no poder. Eu fui derrotado 4 vezes, me mantive na minha, deixei eles trabalharem e governarem. E agora, vereador Hélio, denúncias criminosas, adquiridas de maneira criminosa, por pessoas criminosas, tentam transformar em fato uma coisa que é só denúncia. Eu não sou advogado, não entendo de direito, mas não sou ignorante. Tenho 40, 50 advogados na minha família, tenho 30, 40 médicos na minha família, tenho um sobrinho que foi premiado como o melhor cientista jovem do mundo, porque nossa família prima por sabedoria e inteligência e estudo. E agora, mês passado, eu disse aqui para vocês que meu sobrinho, Fábio George Cruz da Nóbrega, aos 40 e poucos anos de idade, assumiu a presidência do Conselho Nacional de Procuradores da República. Então, acho que a esquerda tem que aprender a perder e respeitar quem ganhou. Nós temos que respeitar quem ganhou. Lá na frente a gente vai perder de novo. E nós vamos aceitar quem ganhou. Essa é a regra da democracia. Uns ganham, outros perdem. Uns assumem o poder, outros deixam o poder. Não aceito essa conclusão precipitada de que houve. Se houve, eles que paguem. Eu não defendo aqui juiz infrator, não. Quem deve, pague. Se o Moro deve, ele pague. Agora, Lula não foi condenado em primeira instância, só. Foi condenado em segunda e ratificado em terceira instância. Solta Lula porque o Moro deu um pum ali no negócio? O que é isso, gente? Vamos aprender a respeitar o judiciário, o legislativo. Parte, pois não, Edmar? Eu tenho ouvido atentamente sobre isso aí, também concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. E até porque não foi só o Moro que condenou o presidiário Lula da Silva. Se você pegar o imposto de renda dele quando ele entrou e quando ele tem hoje, o ganho do presidente não se soma a isso. Aí alguns defensores falam na rua para a gente, falam assim, mas qualquer um queria ser sócio do Lula e do filho dele. E se o senhor pegar que a Suprema Corte, que depois nós vamos entrar, que a Suprema Corte definiu também, eu não votei, mas eu tenho obrigação moral como presidente desta casa, defender os pares desta casa em relação, que semana retrasada eles foram taxados aqui, que eles são contra os ativos da Prefeitura, e isso é uma mentira, que eles simplesmente cumpriram a Constituição, que foi simplesmente votar com o Supremo, onde que tem uma súmula 2055 do Supremo Tribunal Federal, e quem é acadêmico de direito sabe que se você respeita, decisão você respeita, você não discute, nós temos que acatar a decisão, que é a súmula 2055, não tem a doutrina jurídica, mas sei que eu tenho que acatar. Porque se tem uma súmula 55 do Supremo dizendo que não pode pagar, não pode pagar, eu não posso vir aqui fazer demagogia política. E assumo isso aqui e não aceito que falem mal dos pares desta casa por causa da decisão que eles tomaram em respeitar ao Supremo Tribunal Federal. Em relação ao que o senhor está dizendo em cima do presidiário Lula da Silva, o próprio Supremo, que é a maior parte dos ministros que são indicados por eles mantiveram a condenação do condenado. Então, aqui defender uma pessoa que, se nós estamos hoje com desemprego em Cornélio, no Paraná e no Brasil, foi o rombo que eles fizeram. Se nós hoje estamos aqui com o país quebrado, foi o rombo que eles fizeram.
Porque se o senhor pegar a história dessas pessoas há 16 anos atrás e pegar o patrimônio que eles têm hoje, não é conivente com o ganho salarial dessas pessoas. Gostaria só de agradecer à parte, vereador. Em um país em que os parentes de ministros advogam nos tribunais superiores, em que a nata da advocacia criminal faz jantar com o presidente da corte que irá julgar suas causas, em que o magistrado de causa oferece jantar de aniversário para a parte, em que um ex-ministro de Estado se refere ao ministro do STF como nosso advogado. Ninguém se considera suspeito. Ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal falou hoje, criticando a euforia de corruptos. Os corruptos estão alegres, Lula vai ser solto. O ministro Barroso, não sou eu. Então, gente, eu já falei aqui, se o Bolsonaro roubar, nós vamos botar ele para fora do mesmo jeito, porque aqui não se aceita ladrão, seja de esquerda, de centro, de direita, seja de que for. Gente honesta não aceita ladrão. Eu estou aqui há quase 3 anos nessa Câmara, não gastei 1 centavo dessa Câmara até hoje. R$1. R$1. E se eu gastei, eu quero que alguém prove. Então, se faz política com honestidade também. Eu não aceito que se defenda um criminoso. É criminoso, foi julgado em 3ª instância. Se eles erraram, não é um problema nosso, mas duvido que tenham errado. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa o desabafo. Vereador Rafael Dias Sampaio. Ouvindo atentamente, principalmente a questão aí dos inativos, inclusive hoje nós estamos entrando com um requerimento nesse sentido, eu queria esclarecer que acima de uma súmula não é lei, viu? Súmula é súmula, são decisões. Existe um princípio, que é o princípio básico do direito, que é o princípio da dignidade humana, que está acima de qualquer súmula. E quando foi retirado esse auxílio alimentação, a gente tem que entender que esse princípio foi ferido. Eu tive o desprazer de acompanhar o caso de um inativo que vive apenas dessa aposentadoria, recebia aproximadamente R$2.000. A mulher dele está acamada, eles não têm outra fonte de renda, e foi cortado 850, ele está ganhando 1.200. Queria ver se fosse com um da gente. Íamos quebrar tudo. Mas são pessoas idosas, pessoas que não foram representadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Cornélio Procópio, que deveria ter tomado a frente nessa questão, e se manteve de braço cruzado, porque faz a vontade do prefeito. Essa que é a realidade. E a gente vê essa situação. E depois que foi votado, foi aprovado, e eu não estou falando aqui que foi culpa, não, eu incluo culpa de todo mundo, porque a gente, apesar de ter votado contra, a gente não teve a capacidade de convencer os demais a votarem contra. E isso foi aprovado. E a gente tem responsabilidade também sobre isso. Mas, após isso, tivemos uma reunião, conversei com o prefeito Amin. O Amin pediu para que a gente buscasse uma solução, porque qual era o temor dele? A questão da súmula do Supremo Tribunal Federal, que vedava essa questão. E conversei com o Trombini, conversei com a Rosa Maria. Apesar da nossa conversa, a gente não achava uma solução para a questão. E, apesar disso, depois de ter presenciado uma cena dessa, eu falei, a gente tem que se debruçar mais ainda e tentar achar uma solução. E, durante os estudos que a gente foi realizando, a gente viu uma luz que pode ser
a luz no fim do túnel. Essa súmula ela foi baseada em procedimentos de aposentados que aposentaram pelo regime geral da Previdência, pelo INSS. Eles se aposentavam, iam receber a aposentadoria do INSS. E, por isso, não tinham mais direito a receber auxílio, nada, da Prefeitura, porque agora eles receberiam do INSS. No caso dos inativos, é um caso atípico. Na época, foi feito um fundo previdenciário municipal, essas pessoas aderiram a esse fundo, e, no fim das contas, esse fundo acabou... terminou, né? Não foi à frente. E, no final das contas, quem teve que assumir a responsabilidade pela aposentadoria dessas pessoas foi a Prefeitura. E quem paga a aposentadoria são aproximadamente entre 20 e 50 ex-funcionários, é a Prefeitura. Ela pagava essa aposentadoria, e essa aposentadoria é reajustada nos mesmos termos dos reajustes dados aos servidores. E, nos últimos tempos, o que foi acontecendo foi aquilo que a gente sempre diz quando vem o reajuste do servidor. Não se dá reajuste do servidor, reajusta auxílio alimentação. E os servidores foram tendo o seu salário diminuído e, no final das contas, os inativos ainda tiveram o auxílio alimentação cortado. Só que, como eles são de um outro regime, eu acredito que a Prefeitura poderia fazer uma consulta pública ao Tribunal de Contas para verificar, até porque, quando foi criado esse auxílio, até a terminologia não foi dada como auxílio, mas como abono, por conta dos inativos, para que eles pudessem receber isso, para que eles não tivessem a sua aposentadoria prejudicada. Ou seja, foi aprovado? Vamos tentar discutir, vamos tentar ver uma solução, porque deixar as pessoas do jeito que elas ficaram, isso a gente não pode admitir. Rafael, só um momentinho. Me digam a você, que eu não sei se pode, se incorporar isso, o prefeito mandar uma lei para cá incorporando esse abono alimentação dentro do salário, não pode? Não pode, porque daí teria que ser teria que ser para todo mundo, não pode ser desproporcional. Não, para todo mundo. Não, mas daí os ativos, né? O que aconteceu é que desde 98... Porque, na verdade, isso aí, esses aumentos que é dado em auxílio alimentação, na verdade, a pessoa, quando aposentar, é que vai ver o resultado ruim da história. O que aconteceu, e o Fernando lembra disso, é que desde 98 ou 99, para driblar a legislação, todo ano era feito um projeto de abono para o servidor nativo em cima do auxílio alimentação. Mas se aguenta pagar até hoje, mas não se é. incorporar, Só que o problema, vai continuar pagando do mesmo jeito. Mas só que não é o abono, ele é auxílio, Badawi. Sim, mas um projeto de lei para regulamentar isso. De qualquer forma, eu acho que a consulta ao Tribunal de Contas, inclusive esclarecendo que é um outro regime, se o Tribunal de Contas der luz verde, fazemos isso e voltamos atrás, porque é uma situação triste. A gente fica... Quando você pega o olerite da pessoa e vê lá que ela recebia 2.000 e agora está recebendo 1.200 na aposentadoria, no momento que ela mais precisa, porque uma pessoa com 60, 70 anos não consegue mais trabalhar, não consegue mais adentrar no mercado de trabalho, e ela tem que viver exclusivamente daquilo, no momento que ela tem maiores despesas, que nem o Fernando falou, é medicamento, é cuidador, é médico, às vezes a pessoa não tem a família próxima, está sozinha, precisa muito mais do recurso financeiro, e daí tem cortado quase 40% da sua folha. É um corte muito profundo e que causa uma desilusão muito grande nessas pessoas. Muito obrigado. Hélio Janone. Senhor presidente, por isso que eu falei, é importante fazer um convênio com a Faculdade Dom Bosco para ter uma proteção jurídica em cima de todos esses projetos que vêm para casa, né? Que eram importantes, né, vereador Jones?
Então, é importante esse estudante, nós fazer esse pedido ao prefeito, que faça um convênio com a faculdade para colocar essas meninadas para trabalhar aqui, para nos ajudar a atender a população de Cornélio Procópio. Mas vem aqui, senhor presidente, tem uma indicação minha que não está na pauta, eu gostaria que, no artigo 13, para fazer o meio-fio, Badaró, na Avenida Geraldo Araújo, que é do Parque Domingos Soares, que entra na pauta para a gente atender melhor a situação daquilo lá. Mas eu discordo do vereador Fernando e concordo com o vereador Ismar. O vereador Fernando é vermelhinho, aqueles vermelhos que o Che Guevara. Então, você já viu um cara que trabalhava no zoológico em São Paulo, Ismar? Tem a maior fazenda no Mato Grosso. 11 fazendas? Só tinha uma que dava 5 horas de carro para andar. Então, é para você ver, o cara trabalhava no zoológico, hoje é um puta de um fazendeiro. Então, vereador Dé, as pessoas esquecem dessas coisas. Você já viu, vereador? O cara era metalúrgico, hoje é o melhor cara que tem no mundo. Era o cara, Lula. Hoje está preso. Por quê? Fez sacanagem com o povo brasileiro. Hoje nós estamos pagando um preço caro para manter o país em pé, Ismar. Caríssimo. Não tem. Você acha que o presidente Bolsonaro não queria dar de melhor para a população do país? Ele não consegue, ele abre o caixa, não tem dinheiro. Ele vai do outro lado, não tem dinheiro. Então tem que fazer igual o prefeito Amin está fazendo. Está se encolhendo tudo, porque não tem onde tirar dinheiro mais. Então é isso daí, vereador Fernando. Olha, eu já fui, junto com Vossa Excelência, defendi o Lula no passado, mas hoje não dá mais. Não dá, infelizmente não dá. Elinho. Pois não, vereador. Nós já votamos no Lula, né, Elinho? Sim, nós já votamos. Em 2006 eu votei no Lula. Sim. Depois ele me decepcionou tanto que eu virei para o outro lado. Ele tinha toda a oportunidade para deixar o país de primeiro mundo, né? Hélio, eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, onde houve a maior repressão desse país, pela ditadura militar. Nós tomamos um tiro de fuzil por cantarmos a música do Geraldo Vandré. Então, nós não aceitamos que a esquerda, que assumiu o país, aprovada por 90% da população brasileira, fizesse a desgraça que eles fizeram. Matasse o povo brasileiro de fome, de desemprego. Então, nós não aceitamos isso. Então, não é por ser o Lula, é qualquer um. Sim, não tem importa como. Que é o Lula. Acabei de falar, se o Bolsonaro for ladrão, vai preso Vai também. preso, é igual você falou mesmo, se o Moro estiver errado... Se tiver errado, ficasse vai pagar pelo erro. É bem Agora, isso mesmo. Você não pode ficar protegendo criminoso. Onde é que nós vamos parar se a gente começar a proteger criminoso? Político, nós não aguentamos mais. Imagina a população que vota na gente. Não pode nem ver político mais na frente, vereador Fernando. Não adianta a gente fazer o discurso para a plateia ouvir. Nós temos que fazer o discurso que nós temos solução. O vereador Jones veio aqui em cima e falou a verdade. Tem 700 terrenos lá atrás da Iguaçu que a população nos cobra. Qual é a solução daquilo lá? O prefeito tem que dar uma solução de imediato para nós agora, porque a cobrança é tão grande que deram contrato para as pessoas e as pessoas não têm o terreno na mão. Nós precisamos dar uma solução para aqueles terrenos, porque é a mesma coisa que acontece com o passado do Lula. Foi feita uma sacanagem aqueles terrenos lá. E nós não concordamos com isso aí, vereador. Desculpa. Pois não, vereador. A discussão que nós estamos tendo aqui não é uma discussão pessoal. De jeito nenhum. Eu venho do movimento estudantil de associação de moradores e procuro, ao longo da minha vida, não fugir das minhas raízes. O PT acabou rompendo com o maior compromisso que ele tinha. Fez o discurso de combater a corrupção e, infelizmente, quando assumiu o poder, fez a corrupção. Infelizmente. E aí fez que o sonho da liberdade que tem nos nossos preceitos fugisse muito. E hoje nós estamos tendo um retrocesso em cima dessa questão,
porque quebraram com uma questão fundamental. A gente tem que lamentar muito. Agora, estou lhe dizendo sobre questões de que está em debate hoje as relações e da forma que aconteceram no julgamento do ex-presidente Lula. Não estou aqui para dizer se ele deveria ser condenado, se ele não deveria ser condenado. Mas olha, a fala do Moro, já conversei lá no TRF4, os 4 desembargadores que vão julgar, já estão, usou uma palavra que como já tinha se conversado, essa relação não pode existir no judiciário. Foi muito bem explicado pelo vereador Luiz Carlos Amâncio aqui. A questão é que, e a outra questão que eu levanto, é que realmente o processo de cassação da presidente Dilma, que foi pelo motivo das pedaladas fiscais, foi uma mentira. Ela foi cassada porque ela era uma mulher e porque ela não cedeu a dar emenda aos deputados federais, que foi essas emendas que fez com vereador, que o Temer deixou de ser cassado 2 vezes. Nós sabíamos disso, vereador. Nós estávamos em Brasília, eu e você, e o pessoal do PMDB disse que ia dar rasteira nela. Você sabe disso. Sim, a discussão, na realidade, é no campo... Que eram os 3 do PMDB lá. No direito... O Temer, o Cunha e o Renan Calheiro. O direito da defesa. Então, são fatos nesse país que, lamentavelmente, levam a essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje, em que as relações acontecem de uma forma que coloca-se todo um processo de dúvida. Por quê? Se o Lula tem todo o comprometimento e se tem as provas não podem ser por convicções. As provas são baseadas em 3 elementos. Um dos elementos é a testemunha, o outro é a prova documental. E a outra qual que é, Rafael? Tá? Mas são 3 elementos que se baseiam. Todo esse processo, a gente sabe que foi um processo por convicções. E condeno o que o PT fez e digo mais, o PT é um partido exclusivista. O PT é um partido exclusivista. É um partido que eles se protegem entre eles e o resto é resto. O resto é resto. Eu vivi. Tanto que acabaram com o país. Agora, a gente tem que defender dentro daquilo que aconteceu. Os fatos estão aí. A primeira foi um processo de não ampla defesa e a segunda, que lamentavelmente, né, a Dilma não cedeu à pressão das emendas parlamentares, que é a compra de votos, na realidade, e por isso que ela foi cassada. Ela deu um bom exemplo do país. Não é, Fernando. Se defendeu é que os 3 PMDB já tinha combinado. Vereador, você sabe disso, vereador. Lá no gabinete do João Arruda, eles tinham falado para nós, eles iam dar uma rasteira na Dilma. Peço uma parte. Pois não, vereador. Aqui aproveitar para tentar amenizar um pouco até a discussão, eu fico imaginando os estudantes de direito se deparando com essa questão que está tomando conta do país, né? A relação que o Ministério Público tem com um juiz. A gente que milita na justiça, a gente sabe que esse não é um caso isolado. É comum a gente se deparar, às vezes a gente é advogado de defesa, processo criminal, estamos lá se matando, defendendo, e o juiz e o promotor cochichando e trocando figurinha. E você imaginando, é uma relação igual? Essa é uma questão jurídica que eu acho que vai ter que ser discutida dentro dos centros acadêmicos, até para que seja feita uma legislação no sentido de deixar às claras essa situação. Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, dando um exemplo, o Ministério Público não fica nem no mesmo prédio da Justiça. Aqui ficam juntos. E a relação de amizade entre advogados... São companheiros. Isso é comum. Mas são companheiros. Essas relações têm que ser relações que não podem influenciar realmente dentro do processo. E é uma questão que a gente... que, muito embora vá tomar conta do Brasil, eu acho que quem está fazendo direito, no momento, está se deparando com isso e está tendo a oportunidade de estudar uma questão, que é uma questão até filosófica, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Antes do vereador Luiz Carlos Amâncio, viu, Rafael?
caso bom também com o pessoal de vocês que são da área de direito. É o caso último aí agora, o caso Neymar também, né? De provas para lá, provas para cá, e advogado correndo para lá, advogado correndo para cá, né? Essa é uma outra situação que... Luiz Carlos Amanso. Senhor presidente, senhores vereadores, faço só um reparo, com todo o respeito na fala do doutor Ismar, mas quando o senhor usa a tribuna e diz que não admite a defesa do Lula, o senhor está tentando passar a impressão de que o senhor é que determina o que é que pode ser dito ou o que não pode ser dito aqui nessa tribuna. É evidente que, conhecendo a educação do senhor, eu sei que não foi essa a intenção quando o senhor fez essa manifestação. Do mesmo modo como o senhor pode defender... Se eu falei isso, vereador, me perdoe. Foi sem querer. Sim, sim. Conhecendo a educação do senhor, eu sei disso. Foi no âmbito do entusiasmo. Sim, no âmbito da emoção, por exemplo, distribui-se fake news, doutor. Não conseguiram provar nenhuma propriedade no nome do Lula, nem dos filhos, mas a gente ouve aqui que ele tem 11 fazendas, 12 fazendas, 20 fazendas. Isso jamais foi comprovado. E como ele é investigado há mais de 10 anos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça de uma maneira e pela imprensa, pela grande imprensa, se tivessem prova já teriam mostrado, né? Não teriam por que ter escondido. Agora, com relação ainda à direita, vamos falar então de legalidades. Vamos falar do patrimônio do filho do Bolsonaro. Vamos falar de assessor que devolve salários. Assessores nomeados no gabinete em Brasília que devolvem salários para o Queiroz. Se forem bandidos, devem pagar. Ah, vão pagar, doutor. Vão pagar. O Queiroz, por exemplo, conduziram coercitivamente o Lula, mas não conseguem pegar o Queiroz. Cadê o Queiroz que não dá depoimento? O ministro da Justiça foi um sujeito que conduziu, que decidiu a condução coercitiva do Lula. Por que não determina a condução coercitiva do Queiroz? Eles têm medo do Queiroz por qual motivo? Queiroz é peça-chave nesse procedimento. O Adriano, aquele que é fugitivo, policial militar, ex-policial militar e miliciano, está por trás do assassinato da Marielle. Por que é que não aparece? Estamos falando de milícia envolvida com o governo federal. Estamos falando de milícia envolvida com o governo federal. Essa é uma realidade que nós temos no país. Então, dá sim para defender a postura de esquerda, dá sim para questionar todo esse procedimento jurídico, midiático, com participação da Rede Globo, destruindo reputações, condenando antecipadamente em cima de vazamentos do Moro. Essa é uma realidade que nós vivemos. E se houve ilegalidade no procedimento do Lula, e se ele era o líder nas pesquisas, evidentemente que esse Moro influiu no resultado das eleições no país. Do mesmo modo como já tinha influído na cassação da ex-presidente Dilma, quando vazou a conversa dela com o Lula, de uma maneira também irregular. De outra maneira irregular, e o vereador Rafael Sampaio sabe, grampeou-se o telefone de mais de 20 advogados. É bom o pessoal do direito ter cuidado, porque grampear telefone de advogado, o juiz determinar para, de repente, saber qual era a estratégia de defesa dos advogados, isso foi uma das coisas que o Moro fez. Então, nós estamos falando aqui de um juiz que foi inflado pela Rede Globo, cometeu um monte de atrocidades no país, um monte de irregularidades, desrespeitou a Constituição e foi desinflado agora por esse jornalista americano que acaba de denunciar e vai continuar denunciando por esse tempo todo. E aí não há uma questão de direita ou de esquerda. Juiz nenhum pode fazer o que esse cidadão fez na vida dos brasileiros. E democraticamente aqui nós vamos ficar defendendo. Evidentemente que eu defendo uma postura, o doutor Ismar sempre defende uma outra postura, de uma maneira democrática. O vereador Edmar defende também uma postura mais conservadora, e aqui é um local adequado mesmo para a gente discutir isso. Também acho inadequado essa história de que ele foi condenado em 3 instâncias. Teria sido condenado em 50, se 50 instâncias tivessem.
mas não perdem por esperar, porque a conversa do Moro com os 3 juízes lá do TRF4 vai aparecer também nas gravações, e aí nós vamos saber se o julgamento em segunda instância foi combinado ou não. Aquela sentença com 12 anos e 1 mês, com os 3 juízes votando do mesmo modo, aquilo não ficou legal e nem ficou decente. Nós vamos descobrir agora se aquilo foi combinado, se teve participação do judiciário ou não. Então, essa é uma questão para encerrar a questão nacional. Venho agora para uma questão local, senhor presidente, e uma reclamação, vereador Badaró. O pessoal da Vila Santa Terezinha e do Jardim Progresso reclamam com bastante razão da questão do asfalto. Esburacado na Vila Santa Terezinha, esburacado no Jardim Progresso. E sempre que eles reclamam, eu procuro pessoas da administração para ter uma previsão de quando seria realizado esse asfalto. E sempre dizem para mim que seria na semana seguinte. E eu vou e digo para o pessoal da Santa Terezinha que seria na semana seguinte. O recurso que veio para fazer o asfalto da Santa Terezinha e do Progresso, esse recurso de 5 milhões, está embutido também Jardim Bela Vista, se não me engano, Conjunto Universitário, a Rua João Reguim, que é a Rua do Lago, Jardim Bela Vista. Agora, numa questão de prioridade, se você tem 2 bairros detonados e arrebentados, como o caso do Jardim Progresso da Santa Terezinha, uma questão de inteligência e de coerência, você tem que começar por onde está estourado. Você não pode começar pela região da faculdade, onde as ruas estavam em situação melhor. E aí me passa a impressão que começa-se pela região da faculdade, porque, estando em situação melhor, é mais rápido para fazer. E aí a empreiteira, evidentemente, que recebe por medição, ela acaba recebendo uma medição maior num tempo menor. E aí acaba prevalecendo o interesse da empreiteira em detrimento do interesse da população. Não é correto esse procedimento. Deixo aqui registrado que esse asfalto deveria ter começado por esses bairros que estão numa situação pior. Tecnicamente não se justifica, se não fosse para a questão dessa empreiteira estar escolhendo por onde ela começa, não é a empreiteira que escolhe, ela está sendo contratada pela prefeitura, então a prefeitura é que determina quais são as suas prioridades. E no caso da prefeitura, a prioridade não pode ser a empreiteira, tem que ser a população. Então deixo aqui registrado essa manifestação com relação ao asfalto desses 2 bairros. Uma outra questão, o prefeito anunciou durante a semana a famosa academia do Vitor Dantas, academia ao ar livre. Essa academia ela tem uma história curiosa. O João Guardinha, que é um conhecido nosso, funcionário do Quinzão, mostrou que tinha uma academia escondida lá dentro do Quinzão, embalada, comprada, que ninguém usava. E eu tomei a iniciativa de procurar moradores do Jardim Vitor Dantas, cito aqui especificamente o professor Carlos Pasqualino, da UTF-PR, que é junto com o Dr. Isbar, que é do movimento da Igreja Católica, também lá do Vitor Dantas. Perguntei para ele se eles tinham interesse na academia. Ele disse que tinha e eu trouxe os moradores e a comissão para falar com o prefeito. Tenho aqui uma relação comigo de um pedido de informação, 2 requerimentos e 4 indicações nesse ano, nessa legislatura. 2 em 2017, a primeira delas em fevereiro de 2017, no início aqui do nosso trabalho, depois de 2018, agora 2019. Então o prefeito anuncia agora que vai fazer essa academia lá no Vitor Dantas, depois de muito tempo, depois de muitas conversas também na prefeitura, digno de registro, evidentemente, mas é importante a gente pontuar a nossa participação nesse processo. Até porque tem lá um blogueiro lá no Vitor Dantas, que gosta muito do Fernando e do Rafael. Aquele que vive publicando coisas aí da Câmara de Vereadores. Esse sempre fez questão de esconder a minha presença e a minha participação naqueles procedimentos. Curiosamente, não sei por qual motivo, não tenho questões pessoais e de relacionamento com ele, mas historicamente ele faz isso. Então, tenho que usar aqui a tribuna, gravar um vídeo também para os moradores do Jardim Vitor Dantas, explicando qual foi a participação e qual foi a origem,
o início desse processo da academia ao ar livre naquele bairro. Era isso, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Projetos em apresentação. Projeto de Lei 01219, Rafael Sampaio Jones Campos. Emenda, acrescenta o parágrafo único do artigo 6 da Lei Municipal 505/09 e de outras providências. Será encaminhado. Requerimentos. Protocolo 19919, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Requer o Executivo Municipal providência no sentido de restabelecer ao abono os servidores inativos. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Protocolo 20219, Jones Campos e Rafael Sampaio. Requer providência do Departamento de Trânsito para anulação da irregularidade contratual da Lei 505/09, estacionamento rotativo. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria, Para, usando vereador. meus direitos, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Baseado no artigo 113. O requerimento diz respeito ao vale alimentação dos servidores ativos. Eu gostaria de requerer ao prefeito que fosse feito... Marrom, presta atenção no requerimento do vereador. Que fosse feito o pagamento desse vale alimentação como é feito nas grandes empresas, através de cartão. Até porque hoje nós estamos com problema de arrecadação e hoje, em reunião com o empresário e o prefeito, esse empresário explicou que através do cartão, com uma parceria com a Caixa Econômica, a gente tem um retorno de 2% do valor pago. Então, hoje nós estamos pagando em torno de R$1 milhão nesse vale alimentação para os ativos. Acho que se aproxima disso aí, né? É R$850 o... Então, vai dar um pouquinho mais, então vai chegar próximo dos R$25 mil que a Caixa Econômica vai estar retornando para o município. Então, esse é o motivo do meu requerimento. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Indicações. Protocolo 196, Elvésio Badaró. Indica o Executivo Municipal incentivar, através da Lei Municipal 504/09, o projeto Adote uma Praça para adesão das empresas, entidades e ONG. Será encaminhado. Senhor presidente. Não pode, meu anjo. Indicação não pode Você pedir. não abre a à exceção parte. só para fazer um comentário? Rapidamente. Só queria deixar especificado que esse projeto 504/09, Adote uma Praça, não tem nada a ver com o projeto Adote um Canteiro, de autoria minha e do vereador Jones, que está em funcionamento. Esse aqui é um projeto paralelo que realmente é antigo e não está sendo cumprido. Até que quando eu e o Jones criamos o Adote um Canteiro, nós criamos justamente para minimizar o projeto e fazer funcionar. E graças a Deus está funcionando. Então, Adote a Praça é um projeto. Mas se ele não tivesse sido cumprido, o vereador teria colocado também Adote um Canteiro. Por isso que ele colocou somente Adote uma Praça. É que na redação traz duas coisas diferentes. É isso que eu quero deixar Não claro. tem nada a ver, doutor. Adote uma praça. O senhor também faz parte, eu posso botar o seu nome aqui também. Está escrito entidades, empresas e ONGs. Eu gostaria de nosso colocar é um canteiro. o nome dos dois vereadores nessa indicação. Ele está dizendo em praça. Não, mas isso que eu estou dizendo, são dois projetos diferentes, só queria Vereador, explicar. Porque tem gente que pode confundir e achar que é um projeto que nós Os teríamos dois criado. vereadores faz parte desse pedido Não, também. eu agradeço, o senhor pode ficar Entendeu? sozinho com a indicação. Então, um protocolo 97, Hélio Janone e Rafael Ranucci. Indico poda de árvore da roçagem junto ao poste de iluminação entre a rua Gralha Azul até o conjunto Benedito Catarino. Será encaminhado. Protocolo 9819, Hélio José Janone. Indica projeto de lei executivo municipal para concessão de vagas para o comércio ambulante de Cornélio Procópio. Protocolo 219, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica a troca de lâmpada do poste localizado na rua Joaquim Morales, em frente ao número 311, Jardim Progresso. Protocolo 201/19, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica desentupimento de bueiro Jardim Progresso. Protocolo 203/19, Edmar Gomes Filho. Indica operação tapa-buraco da rua Amaral, 3 Bica. Protocolo 204/19, Edmar Gomes Filho. Indica operação tapa-buraco da rua Cambará, Vila Independência. Protocolo 205/19, Ismar Medeiros Nóbrega. Indica regulamentação e utilização de caçamba na captação de resíduos sólidos no Código de Postura do município. Protocolo 206/19, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Indica reparo
em regime de urgência em Boca de Lobo da Avenida Dom Pedro I. Nada mais a tratar antes de nós encerrar. Só uma informação. Não sei se já foi mandado aquele convite para o diretor do Departamento de Trânsito. Já. Você já tem ideia de quando é que ele vai vir? Faz um vídeo com esse título. Nada mais a tratar, em nome de Deus. Está encerrada a sessão, agradecendo a presença dos alunos de Direito da nossa querida Faculdade Dom Bosco. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Vocês ficam querendo bagunçar o Corinthians. Vem. Tem que aprender a ler, cara. Você não sabe ler, rapaz. Você não sabe ler. Aprende a decifrar. Oi, Edmar, e outra coisa, Vila Independência já asfaltou, viu, Edmar?